Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, que Deus possa estar abençoando aos irmãos que vão estar aí ouvindo aí o Evangelho. Vou estar lendo para vocês aqui Romanos, capítulo 6, aqui, irmão, no versículo 19 ao 23, que fala assim, irmãos: falo como homem, Paulo falando, né, o apóstolo Paulo, falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando ereis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes os vossos frutos para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Agora, irmão, vou estar lendo para vocês aqui, ó, no capítulo 8, no capítulo 8, do versículo 5 até o versículo 8 aqui. Tá bom, irmão? Que fala assim, continuando ainda, falando daqui do pecado, a inclinação para a carne. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque, aqui o versículo 6, porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aqui, ó, deixa eu só focar aqui, irmão. É vida e paz. Porquanto a inclinação, preste atenção aqui, irmão, deixa eu só focar aqui, ó. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que é essa inclinação para a carne, irmão? Que aqui está falando aqui, como eu falei ali no capítulo 6, né? Ali do 19 ao 23, assim como aqui Romanos, do capítulo 8, do 5 ao versículo 8. O que é essa inclinação para a carne, irmão, que Paulo está relatando aqui? Essa inclinação para a carne é o pecado. E o que é o pecado, irmão? Né? Isso é o que eu vou estar mostrando para você aqui agora, como fala lá em Gálatas, capítulo 5. Né? Gálatas, capítulo 5. Deixa eu passar aqui para você ler, irmão. Para eu mostrar para vocês aqui o que é a inclinação para a carne. O que leva o homem à condenação, tá certo? Para o inferno, os que tais coisas praticam. Deixa eu mostrar aqui a vocês o que é. Coríntios, Gálatas. Gálatas capítulo 5. Gálatas, aqui ó, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo... A partir do versículo... Opa, deixa eu ver aqui, irmão. Perdi aqui. Gálatas 5. A partir do versículo 17. Aqui, irmão. A partir do versículo 17. Eu não marquei aqui, por isso que eu terminei me perdendo aqui, irmão. Ó.
Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Aqui, ó. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, né? Você idolatrar a imagem de escultura, a Aparecida, Maria, né? Esses deuses aí que são mortos, né? Que nada pode fazer por você, como está escrito lá no Salmo 115, né? Que fala que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tá certo? Tem pernas, mas não andam, não podem andar, né? Tem ouvido, mas não ouve, né? Então, irmão, vocês não podem adorar esses deuses aí, porque a gente tem que adorar o único Deus, né? Que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Aqui, ó, idolatria, feitiçaria, inimizade, né? Porfias, deixa eu focar aqui, porfias, emulações, iras, pelejas, dissessões, heresias, né? O que são pregados aí, que os pastores pregam aí nesses templos aí, né? Pregam heresias, né? Pregam mentiras ao povo aí, enganando o povo, né? Para sua própria ganância. Ó, invejas, homicídio, bebedice, isso aqui é o mais fácil de você encontrar, né? Que ontem mesmo eu estava num povoadozinho, ali Cicerolândia, né, irmão? Eu entrei dentro do bar, cheio de homem, tudo tatuado, assim, mal encarado, os caras, os homens lá olhando para mim, meio indiferente. Né? Depois que eu cheguei lá, dei boa tarde a todos e disse, ó, eu tô aqui para, né, trazer aqui o evangelho para vocês. E eles, na hora, eles aceitaram, né? Entreguei ali o panfleto a ele, o evangelho ali, né? E depois eu saí dali e continuei o evangelismo, irmão. Então, ou seja, os homens lá bebendo, né? Assistindo futebol e eu lá, evangelizando eles, para que eles possam, né, se arrepender. Então, irmão, aqui, ó, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Tá entendendo, irmão? Como isso é grave. Ou seja, se você está fazendo isso aqui, que está escrito aqui, essa inclinação da carne aqui, que é o que está escrito lá, né? Que é aqueles que se inclinam para a carne, está se inclinando para a morte, né? Que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Como você leu lá no capítulo, como eu li lá no capítulo 8 lá de Romanos. Tá entendendo, irmão? O pecado leva à morte, irmão. Se você pratica o pecado, bebedice, glutonarias, inveja, homicídio, aquelas pessoas que praticam homicídio, né? Os homossexuais, como fala lá no capítulo 6, no capítulo 6 de 1 Coríntios, né? A partir do versículo 19, que os ímpios não herdarão o reino de Deus. Né? Como fala lá, até os homossexuais também. Se aqui aqui no meu WhatsApp, né, ou no canal onde eu posto os vídeos, se você é homossexual, né, ou você que é lésbica, tá entendendo? Abandone, porque cada um será julgado segundo as suas obras. E aqueles que não estiver escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre. Tá entendendo? Então abandona o pecado. Você que está também na idolatria, como está falando aqui, você que está no adultério, você que é adúltero, que casou, se separou, casou de novo, porque o casamento só é constituído novamente após o falecimento do cônjuge, seja a morte do esposo, né, ou a morte da esposa.
Aí você está livre da lei, como fala lá no capítulo 7 de Romanos. Né? A partir do versículo 1, você pode estar lendo lá, capítulo 7 de Romanos, que a mulher está ligada sobre a lei enquanto o marido vive. Morreu o marido, ela está livre da lei. Né? E se o marido vive e ela casar com outro, será considerada adúltera. Entendeu? É isso que eu quero estar falando para vocês. Leia lá, capítulo 7. Como fala lá também no capítulo 16, a partir no capítulo 16 de Lucas 18, no versículo 18, que fala: se o homem deixar a sua mulher casar com outra, comete adultério. Da mesma forma, se um homem casar com uma repudiada, ou seja, com uma separada, da mesma forma comete adultério. Está entendendo? O Evangelho de Cristo é isso, é a verdade. Né? Por isso que Jesus Cristo diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o que liberta você é a verdade. Então deixa o pecado, irmão. Você que está aí no adultério, você que está no homossexual, você que é homossexual, né? Você que está aí bebendo, bebida alcoólica, né? Se embriagando, né? Vocês que vai para essas festas mundanas aí, onde rola de tudo aí, abandone isso. Abandona as amizades aí que levam você para tudo isso aí, né? Porque isso aí vai lhe levar para o inferno, se você não abandonar. Tá bom, irmão? Então era isso que eu queria deixar para vocês aqui, né? Que vocês possam se arrepender, porque Jesus não veio pregar aqui, não foi que você vai ficar de boa, que você vai ter o bom do melhor, vai ter riqueza, vai ter carro zero, vai ter, né, que você vai ter né, como os falsos pastores aí pregam que você vai ter o melhor dessa terra. Não. Se você vai seguir a Cristo, você vai padecer sofrimento. Seguir a Cristo é isso, padecer sofrimento, é carregar a cruz. Jesus Cristo disse: se você quer vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cruz é sofrimento. Né? Jesus Cristo foi morto na cruz, ele foi pregado para dar a salvação a mim e a você. Tá entendendo? Mas isso se você aceitar, se você abandonar o pecado e começar a seguir a ele. Mas se você continuar no pecado, você pode viver o melhor aqui dessa terra. Mas saiba de uma coisa: se você morrer, você vai ser lançado no inferno. Não tem outra. Porque Jesus Cristo fala lá no capítulo 21, no capítulo 20, que cada um será julgado segundo as suas obras. Ou seja, ninguém vai escapar do julgamento de Deus. Né? Eu estava evangelizando lá em Lucena, no vídeo aí tem eu falando aí. Ontem eu estava em Lucena, um senhorzinho disse que não acreditava na volta de Cristo. E eu disse a ele, se o senhor morreu hoje, para onde é que vai a sua alma? Aí na hora ele ficou sem assunto. Ele disse: não, mas eu já fui evangélico já, tal. Fala sobre isso, sobre a volta de Cristo, mas cadê ele? Ele voltou. Eu digo: mas se o senhor morreu hoje, para onde é que vai a sua alma? O senhor está salvo? Na hora ele ficou sem assunto, ficou sem o que falar. E o rapaz que estava do lado dele disse: não, realmente Jesus vai voltar. Tá entendendo? Mas não é que você apenas crê de boca. Você tem que realmente fazer isso na prática, tem que abandonar mesmo. Porque Jesus Cristo pode aparecer a qualquer momento para a gente. Tá bom? Então, abandona o pecado. Era isso que eu queria deixar para vocês. Que Deus possa abençoar.